E agora vamos começar. Eu gostaria de entender, primeiramente, se você tecesse alguns comentários sobre o resultado do terceiro trimestre, se foi algo na sua visão, algo que era bem previsível, se foi algo muito fora da curva, e como que você enxergou o posicionamento do mercado perante é, o resultado, e também se quiser dar alguma consideração inicial que você queira, fica aberto também, que eu já comecei muito acelerado. Obrigado, Floriano. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Ótimo estar com a sua audiência e com investidores. Bom, a gente teve um terceiro trimestre dentro do planejado. O nosso planejado era ter um terceiro trimestre que, obviamente, year over year, mostrava alguma redução, na verdade, uma redução forte, mas isso estava dentro do que a gente esperava frente aos desafios da substituição do contrato da Caixa. É importante aqui para o investidor tomar alguns cuidados, principalmente aquele investidor que bateu de frente com o headline e fala, poxa, perda de 50% do resultado year over year no terceiro trimestre. Né? E aí tem alguns pontos que são importantes a gente dividir. O primeiro ponto que é importante a gente dividir é que a gente teve uma despesa one-off, que é significativa, que é parte da reformulação da governança e da liderança da companhia. Então, a gente teve a saída do chairman da companhia, que era um ex-executivo da companhia com 20 anos de contrato, que tinha um contrato com estruturas muito específicas e que não possibilitava o provisionamento ao longo do tempo. Para aquele investidor de mais tempo na UI, sabe que a saída do meu antecessor teve o mesmo impacto, algo que não se repetirá mais. Então, essa despesa one-off foi algo em torno de 30% a 40% do nosso lucro líquido. E isso fez com que, year over year, o nosso lucro caísse pela metade. Outra coisa que o investidor tem que lembrar também é que no ano passado, que é quando o investidor acaba comparando, no ano passado a gente teve um terceiro trimestre muito forte, porque a gente teve um segundo trimestre muito difícil, que é o início da pandemia. Então, nós estamos falando do segundo trimestre de 2020. Início da pandemia, lucro líquido muito baixo. O Brasil solta o Pronamp na Caixa, que acelera pontualmente as vendas de prestamista no terceiro trimestre de 2020. Então, quando a gente compara trimestre contra trimestre, tem ali um impacto que pode ter passado uma mensagem errada para o investidor. Falando de forma, e eu estou me atendo muito a números porque a sua audiência é uma audiência muito quant, né? Então, depois a gente fala um pouquinho de estratégia, né? Assim, quando a gente olha para a companhia, a gente começa a olhar uma companhia que, mesmo perdendo a caixa, realizou mais de 200 milhões de top line, um número em linha histórica do ano passado, a companhia deu 250 milhões de top line, é o que a gente estava visualizando para o terceiro quarter. O quarto quarter, a gente deve sofrer um pouquinho em time, mas a gente começa a ver a soltura do resultado da sua. Acabou as despesas atreladas ao contrato da Caixa, totalmente agora, 100% diluído, redução de OPEX daquele contrato, a maximização de valor de alguns contratos, a entrada forte da receita do início do projeto do Itaú. Então, o Itaú começa a ter relevância na nossa operação de parceiros, que até então estava gerando só OPEX, por causa do programa de recebimento. Então, as vendas já estavam gerando despesa de comercialização, mas não estavam gerando recebimento, e a gente estava sendo conservador na forma de contabilizar a receita. Agora ela vem, começa a soltar, expandir, os parceiros começam a mostrar sua força. Calma aí, vamos organizar um pouco. Claro. O primeiro step que você falou foi que vai zerar o custo, ou tender a zero o custo de carregamento aí da caixa, porque vai encerrar ali e isso vai resultar em que? Em resultado positivo? Vai aumentar ali o EBITDA do earn-off? É isso que você quis dizer? Ele vai aumentar a margem. Obviamente, ele perde resultado absoluto. Porque, por exemplo, se você pegar o segundo quarter da UIS, você vê ali uma receita considerável ainda da Caixa. Então, a Caixa Sim. tende a cair para alguma coisa em torno de 25% da nossa receita geral da companhia.
Só cuidado para o Hum. investidor não achar que é zero custo de carrego desse runoff. Não é. E aí me Tá bem. explico. Ó, só para colocar em números aqui. O ano no segundo TRI de 21 foi para 48 milhões, terceiro TRI 20 milhões. Quarto TRI isso vai tender a zero, certo? Certo. Run-on, beleza. Run-off foi primeiro TRI 64, segundo TRI 57, terceiro TRI 56 milhões. Esse EBITDA aqui, essa margem EBITDA que caiu, saiu de 97 para 90%. A gente deve imaginar que essa margem vai tender a aumentar ou a cair durante o tempo? Não, tende a aumentar, Tende a aumentar. tende a aumentar, E a receita bruta mas tende a cair aos poucos, ou não? a receita bruta tende a cair aos poucos. Muito bem falado. A gente precisa lembrar o seguinte, que existem alguns contratos que vão vencendo e vão não sendo renovados e tem o churn normal Certo. dessa operação. Qual que é o decaimento que a gente pode esperar dessa receita bruta ao decorrer do tempo? Ela tava, porque ela tem uma oscilação, teve até oscilação positiva. Terceiro TRI de 20, 70, quarto TRI 72, 74, 70,8 e 70 agora. A gente deve imaginar a perda de 1 milhão por trimestre, 2, 5 até a zero? A gente não dá guidance específico disso. Existe bastante material no nosso site de RI, onde o investidor consegue fazer algum tipo de simulação. Aham, Ela machuca um pouco mais nos 2 primeiros anos, tá? aham, Por quê? Porque a gente tem a perda de carteiras menos resilientes, como o automóvel e alguns ramos patrimoniais. certo. Com o tempo, ela vai ficar um pouco mais pura, então mais ligada ao vida, prêmio mensal e ao imobiliário. E esse é um pouco mais resiliente e ele deve carregar aí alguns anos com a gente. Entendi. Mas o ano que vem é o ano de pior perda do runoff. Ao ano que vem vai ser a maior perda, Em termos absolutos. Em em termos termos absolutos. absolutos, sim. Pode jogar um percentual aí, de mais ou menos qual que vai ser a perda esperada? O que eu posso te dizer assim, é menos do que o mercado tem levado como consenso. Tá Então, bom. não é uma perda tão acelerada quanto tem alguns investidores notando. E, de novo, aí, Floriano, com todo carinho ao teu canal, você sabe que a gente volta aqui, eu estou sempre aqui contigo quando você convida, mas o meu RI daqui a pouco já começa a bater na Não, porta aqui, então... mas fala só uma coisa. É mais ou menos que 50%. Joguei alto aí. Não, ele é 50% do runoff? É, Não, de jeito nenhum, bem não, menos? de Então tá jeito bom. nenhum, Já deu uma é ordem de bem grandeza, menos já deu que uma ordem de isso. grandeza. O pessoal já ficou tranquilo, vai Pronto, dormir então, tranquilo. já deixa alguns bravos, mas pelo menos o investidor um pouco mais alinhado. Você sabe o Beleza. nosso compromisso de deixar o investidor sabendo, inclusive das coisas boas e coisas ruins. Mas aí, voltando um pouquinho, Floriano, só para a gente não perder um pouco da Ah, visão tá do que a bom. gente está construindo, né? É muito importante que o investidor da WIS consiga visualizar que a nossa ambição ao longo do ano que vem é mitigar essa perda desse contrato. Então, quer dizer, a gente passa agora por uma perda nesse terceiro TRI, uma perda no quarto TRI de top line, um lucro líquido ajustado muito parecido com o terceiro TRI, com algum tipo de boa notícia para o nosso investidor. Então, estamos esperando um trimestre, apesar do Brasil estar um momento muito difícil. Então, a venda de produtos está muito baixa. Nossa, está, assim, o retail, que a gente tem baixa penetração, mas tem alguma, sofrendo bastante. O segmento de mobilidade, que a gente tem já uma certa exposição, mas a nossa capacidade de penetração está tão boa que a gente está mais do que mitigando o impacto da economia. Então, o quarto TRI já começa a mostrar a força do que a gente chama de nova WIS. Quarto A tri já nova começa. WIS, quarto TRI já dá um cheiro para o investidor do que vem pela frente. Só pra gente, antes de ir pro quarto tri, eu tenho mais um ponto sobre o terceiro tri aqui. Teve esse incentivo de longo prazo, você falou que foi o último executivo que saiu com esse mega incentivo aí, que se eu não li agora, mas eu tinha lido antes que era mais ou menos 50% para esse executivo que saiu agora, então foi mais ou menos 8 milhões, de 8 a 10 milhões foi para desse custo, foi para esse novo executivo. Então acabou esse tipo de incentivo tão grande, ou simplesmente vai ser diluído o incentivo durante os trimestres?
Em magnitude, então assim, passo atrás, todos Tá. os estatutários possuíam um sistema de incentivo específico Uhum. que permite sim entregas. O que o nosso antigo chairman tinha é uma ancoragem numa precificação diferenciada. Então, para deixar o investidor mais claro do nível de alinhamento que, por exemplo, eu tenho com ele, Aham. eu estou hoje out of the money. Então, você, por exemplo, falou de 50%, na verdade foi muito mais do que 50% a participação dele específico nesse valor que foi impactado. São 20 anos de história, ele chegou a ser CEO do Grupo IS, Aham. foi presidente do conselho durante toda a minha gestão, tem 20 anos aqui dentro, montou a estrutura que a gente atendia a Caixa e era um executivo que tinha uma relação mais próxima com a Caixa, que não tem muito a ver com o que a gente está olhando para frente, mas é Sim, uma sim. pessoa que ajudou muito a história. Então, se você observar a história da WIS nos últimos 20 anos e fizer essa conta, está em linha com o que é a remuneração de saída de um executivo de posição tão sênior. O grande gap estava na contabilização. Uhum. Tanto o meu quanto do CFO, não tem esse gatilho. Então, o dia que eu sair, não vai ter impacto no resultado. Agora, o que a gente vai observar nesse quarto TRI é, na verdade, um efeito positivo para o investidor. Por quê? Porque o terceiro TRI, quando ele foi precificado, a nossa ação estava no pico desse ano. E agora, salvo se algo acontecer em 35 dias, o que não é imaginável, o que a gente vai ter é a devolução desse provisionamento, no meu caso. Então vai ter um efeito positivo, Hum. porque a cada trimestre você tem que reprecificar por ser uma phantom. Então eu Ah, falo, entendi. É tipo como se você tivesse X ações da Wiz e aí você vai reprecificando essa compra caso você saia. caso eu saia, eu tenho o direito de exercer. Entendi, entendi, E se eu entendi. exercer in the money, aí tem que estar provisionado um valor para remunerar o executivo. Se eu sair out of the money, sai, perde tudo. Então é específico e muito alinhado com o que é o mundo hoje. Mas quando isso Entendi. foi desenhado para o executivo que saiu há muitos anos atrás, a WIS tinha um desenho não é desconfigurado, mas menos alinhado com as boas práticas. Dito isso, o que é importante aqui a gente ter uma mensagem clara para o investidor da Uhum. WIS? Esse tipo de porrada no mau momento não tem de acontecer. Ele pode vir a acontecer uma provisão muito alta com relação aos executivos atuais? Pode, mas só se a ação bombar de Voltou. novo. Mas não faz sentido a Wiz comprar essa ação e manter em tesouraria para não passar por essa vol? Ou não? Na verdade, qualquer empresa que tem um stock option ou phantom option, ele passa por esse tipo de provisão e desprovisionamento. Um ponto que alguns investidores criticam no desenho da Wiz é o fato de que não é um stock option, é um phantom option. E aí não é um impacto tão contábil, a questão é muito mais o impacto do caixa, e eu convido a tua audiência que é bem capacitada e bem. Poxa, põe ali no Google prós e contras de phantom stock option, vai ver Uhum. que para ele não tem impacto a não ser caixa, para a companhia tem Entendi. impacto de caixa. Mas voltando aqui para o que é mais importante, Tá bom. o mais importante é o seguinte: ao estar saudável, esse efeito foi one-off, nós não passamos um dia queimando caixa. A companhia, para aqueles que duvidavam da WIS, achavam que com a perda da caixa nós iríamos ter dificuldade de sobrevivência. Isso não se materializou de forma nenhuma. Nós estamos vindo forte no quarto tri. O quarto tri é um quarto tri, de novo. Se a gente foi penalizado pelo year over year, eu convido o investidor que te assiste a acompanhar o que a gente vai entregar year over year, sendo que no ano passado tinha caixa e esse ano não tem caixa. Galera, Essa é tô, a tô ansioso agora mensagem. pro quarto tri, hein? Vamos ver, hein? Vamos lá.